Bom, muito obrigada. Enquanto o senhor Jaime falava, já chegaram muitas perguntas direcionadas à Anvisa. Eu vou separando e vou passando para ele. O número de perguntas, eu quero agradecer todos aqueles que estão acompanhando pelo E-Cidadania e participando nessa interatividade. Já passa muito de 100 perguntas, 170 agora, quase 200 perguntas, não apenas perguntas, comentários que nos chegam através do portal E-Cidadania. Eu estou até tentando aqui separar algumas aqui na mesa para ir distribuindo, mas não está fácil face ao grande número. De qualquer forma, as que eu identifiquei claramente com a expressão Anvisa, eu já vou passando para o doutor Jaime, para que ele possa ir lendo e, numa segunda rodada, possa dar algum tratamento a essa questão. Agora, vou passar a palavra à professora Clarice Salete Traversini, diretora de Currículo, Integração e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. A sua fala é uma fala muito importante, porque ela se dirige justamente à essência, digamos assim, da relação que nós temos que tratar nessa comissão, que é essa relação drogas, educação, escola e a forma como é tratada nas nossas escolas públicas, e depois nós vamos também tratar as privadas. Bom dia. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer à senadora Lídice da Mata pelo convite e agradecer também a oportunidade de ouvir os colegas da mesa, porque sempre é um aprendizado e informações que a gente tem sobre isso. Agradeço também a colega que vai passar o slide, porque ajuda muito. Bem, então, antes de iniciar, eu gostaria de dizer duas coisas em relação a isso que a senadora acabou de comentar. Nós tivemos aqui na semana passada com a nossa secretária de Educação Básica, a professora Maria Beatriz Luce, onde tratamos da Base Nacional Comum Curricular, que é, então, um processo que nós estamos iniciando e que o Plano Nacional de Educação nos instiga, nos exige que tenhamos pronto até 24 de junho de 2016. E o que significa a Base Nacional Comum? É um conjunto de conhecimentos para que todos os estudantes brasileiros possam aprender em todas as regiões do país. Seriam os conhecimentos essenciais para a aprendizagem. Junto com a Base Nacional Comum, nós temos a parte diversificada, porque como o professor Carline também comentou quando nós estávamos aguardando a sessão, o nosso país é muito grande, o que nós entendemos por conhecimento em um lugar, não necessariamente no outro contexto ele vai ser trabalhado, ensinado e aprendido daquele jeito. Então, nós estamos trabalhando com este processo, onde se rediscutirão os conhecimentos fundamentais para serem aprendidos por todos os estudantes. Então, peço à colega que possa passar. Então, assim, no projeto de lei, nós temos, então, dois ou três aspectos que já estavam contemplados e que nós passamos a acrescentar um que é muito importante, que vai na direção do que esta mesa já apontou. Então, inicialmente, ter uma mobilização para a Semana Nacional da Política sobre Drogas, a intensificação do debate, da informação e as ações educativas, então, justamente para trabalhar na prevenção. E a prevenção, ela tem a ver muito com o nosso estudante. Vejam, nós estamos hoje com a exigência da educação pública de não mais 7 a 14, mas 4 a 17 anos. Então, o ensino médio entra como educação obrigatória. Então, isso nos compromete muito mais com esse processo de conscientização e prevenção. O estudante precisa encontrar na escola um lugar de desenvolver seu projeto de vida.
Se ele não encontrar isso na escola, dificilmente nós temos como trabalhar a questão da prevenção. Então, isso é algo muito importante para nós e justamente é o que a gente está acrescentando nesse projeto, que é a divulgação de informações, a atenção também a os nossos alunos dependentes, mas dentro dessa ideia da reinserção e de não trabalhar com estigma, porque é muito forte na escola o estigma com um familiar desse aluno e com o próprio aluno que tem isso. Então, essa ideia de trabalhar o processo de inclusão escolar não é só do deficiente, mas também é do estudante que está passando por algum momento em si, na sua família, que precisa desse acolhimento, dessa atenção para poder trabalhá-lo, né? Pode passar, por favor. Então, assim, nós tivemos avanços importantes na nossa legislação brasileira e, principalmente, aquela frase que tem a menor na prevenção na educação é a nossa frase importante, assim. A prevenção, ela não pode ser um tema transversal. Ela precisa integrar a formação do sujeito dentro do ambiente integral. E a prevenção, não só a questão das drogas, mas é um processo de trabalhar a prevenção no sentido do não preconceito, do não estigma, daquilo que não fortalece a formação do sujeito como um sujeito plural. Isso é fundamental para a gente. E como que a gente trabalha isso? Com a noção de direitos. A noção de direitos para nós na educação é a noção do direito a aprender e a desenvolver-se. Isso também é outra coisa importante. E no direito de aprender e desenvolver-se, não é só o aluno que é responsabilizado pela sua aprendizagem, mas as instituições públicas precisam que essas condições sejam ofertadas. Então, pode passar o próximo. Nós temos, então, só na questão legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa LDB, que trata, então, dessa questão do direito à proteção à vida, à saúde, do desenvolvimento do educando para o seu preparo para a cidadania, a qualificação para o trabalho. Então, temos legislações que nos amparam fortemente para trabalhar essa questão. Pode passar, eu deixo disponível, aí vocês podem ver. Nossa principal legislação que nos ajuda bastante nesse processo são as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. E eu trouxe aqui, então, uma delas que integra as diretrizes curriculares, que é a do ensino médio, que ela é um dos nossos pontos importantes, dado que uma das maiores incidências que se tem são com jovens. Então, é onde nós precisamos atingir. E é no ensino médio onde nós temos um fortalecimento maior da construção da identidade entre a escola e o território. Isso vai desde a educação infantil, mas é no ensino médio em que o sujeito tenha mais forte o reconhecimento a pertencer a um território, a pertencer a um grupo, a construir a sua identidade. Então, nos parece que aqui nós temos um locus para poder ter uma maior atenção a esse sujeito que está construindo sua identidade. Pode passar, por favor. Dentro disso, então, nós temos nas diretrizes um artigo específico que nos exige que no projeto pedagógico das unidades escolares nós trabalhemos com ações intersetoriais para, então, ter claramente a prevenção do uso de drogas. Então, nesse processo, nós temos ações concretas onde a gente consegue, nos estudantes, desenvolver esse processo de prevenção, de valorização da vida, de protagonismo, que é por via da ação indutiva chamada Programa Mais Educação, que vocês devem ter ouvido falar e devem conhecer, e no ensino médio inovador, onde nós temos uma extensão do tempo e de atividades com esses alunos. No ensino fundamental, o Programa Mais Educação passa de 4 para 7 horas, tendo no contraturno oficinas, e nós estamos num processo no desenvolvimento do PNE, que é passar não para turno e contraturno, mas um turno único, em que não tenha matérias exigentes de manhã e o lazer de tarde, como a gente tem visto, mas é poder ter isso mesclado.
No ensino médio inovador, 5 ou 7 horas, conforme a possibilidade da escola. Pode passar, por favor. Então, dentro disso que eu estava comentando com vocês, o nosso conceito que nós trabalhamos e que tem muita relação com o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social é a ideia de integralidade. Então, nós temos educação integral, como a educação, o desenvolvimento, não só cognitivo do sujeito, mas também social. Por isso que as oficinas que nós temos no contraturno escolar, elas têm todo um processo de desenvolvimento de esporte, arte, agroecologia, para a educação do campo. Então, uma série de aspectos que o tempo da aula de 4 horas não dá conta. Então, nós temos um território de responsabilidade, a intersetorialidade, que é algo muito novo para nós, historicamente, no país, né? E difícil de fazer. É bonito, teoricamente, mas é difícil de fazer, porque ele envolve conversas de ambos os lados. A proteção é integral e isso precisa ser vivência cotidiana. Por isso que, na nossa concepção, o tema transversal não dá conta, porque ele é abordado esporadicamente. A gente precisa trabalhar o pertencimento desse nosso aluno e a possibilidade dele ter um protagonismo dentro da escola diariamente, que senão de tempos em tempos isso não ajuda. Todo dia ele precisa se defrontar com situações que ele se perceba pertencente àquele local. Pode passar, por favor. Aí nós trouxemos alguns conceitos em que a gente trabalha. Então, educação integral, que se aproxima do cuidado integral, dessa ideia de integralidade. E o segundo conceito que nos ajuda na proximidade da intersetorialidade é ações no território. Isso é importante porque o território é esse lugar onde este sujeito pertence, seja do seu cotidiano da vida, da instituição escola, onde ele trabalha. E no território, ele tem, no mínimo, capilarizadas no município, 2 instituições de apoio, que é a escola e a unidade básica de saúde. Então, é essa relação intersetorial que a gente precisa estreitar nesse processo, que isso chega a todos os municípios, a todos os bairros e que a gente pode aproximar. Hoje nós temos também os Centros de Referência de Assistência Social com fortalecimento de vínculos, que tem nos auxiliado muito, principalmente com os nossos programas, o PET, que é a erradicação do trabalho infantil, que tem ajudado muito nesse processo. Pode passar, por favor. A ideia, então, que qual é o locus para esse fator de prevenção? Então, é a ação neste território escolar e o território como lugar de pertencer. Eu faço parte dali. E eu faço parte, eu vejo ali um lugar em que eu posso desenvolver um projeto de vida. Eu friso muito, de novo, o que eu disse no início. Se o território escolar não for um lugar em que o nosso estudante perceber que ali ele tem uma possibilidade de construir um projeto de vida, ele não vai permanecer e acreditar nesse potencial de desenvolvimento. Então, essa é uma das nossas preocupações para agir, né? O território como um lugar de promoção de saúde e prevenção a esse uso de drogas. Pode passar, por favor. Então, a ideia de ter uma escola republicana nesse sentido, ela tem, primeiro, a gente precisa de todo um esforço de ações cotidianas para despertar nesse nosso estudante a fazer a gestão cotidiana dos seus destinos. Esse despertar, ele não é feito por meio de palestra. Ele não é feito por meio de exposição de conteúdos. Ele é feito por meio de ações que interessem a ele desenvolver, que ele possa encontrar sentido naquilo. Não digo que toda a exposição, a aula expositiva não seja importante, mas se ele não se sentir mobilizado para isso, nada vai acontecer. Ele simplesmente vai fazer um trabalho escolar, né? Então, essa criação desse espaço para ele encontrar o seu projeto de vida. Aí entra a ideia de autoria e autonomia
autonomia. Eu recomendo a vocês, se tiverem oportunidade de ver, um vídeo que foi feito agora há poucos dias, do nosso projeto chamado Trajetórias Criativas, que foi tema do Profissão Repórter na semana passada, onde tem todo um trabalho com jovens de 15 a 17 anos que ainda estão na escola, e esse projeto ele foge totalmente à organização da escola e faz uma outra proposição, justamente tentando fazer com que o sujeito, o nosso estudante, perceba que vale a pena ele ver na escola, construir na escola um projeto de vida. E onde que nós percebemos metodologias muito produtivas e que estão mobilizando nossos estudantes, em especial de 15 a 17 anos, em arte e em esportes. São duas áreas extremamente importantes. Quando eu falo em arte, eu me refiro a produção de conteúdo por meio de tecnologias, filmes, pequenos vídeos que contem do cotidiano, que contem da vida, representações teatrais, a elaboração de pautas para poderem ser representadas, a elaboração de pautas para ir a campo fazer pequenos filmes. Por que eu trago isso para essa audiência? Porque isso nos instiga a repensar metodologias de trabalho com os jovens. Então, hoje se diz que o jovem não escreve mais, ele escreve muito quando é algo que ele tem interesse. Então, no Trajetórias Criativas, nós tivemos alunos programando páginas e páginas de uma peça de teatro, por exemplo. Quer dizer, a escrita é uma escrita para aquilo que interessa. Então, acho que isso é uma metodologia importante para a gente ver. Pode passar para mim, por favor, eu já estou finalizando. Aqui a ideia, então, dos programas que a gente tem nessa ideia da educação integral, no ensino médio inovador, a relação escola-comunidade, que está dentro do programa Mais Educação, e o programa Saúde na Escola, que é uma articulação com o Ministério da Saúde. Pode passar, por favor. Passa o final, que eu acho que é importante. Nós temos, então, uma parceria com a Senad, que atualmente nós temos um curso de prevenção ao uso de drogas para educadores da educação básica, em que a gente já chegou a um grande número de vagas ofertadas. Nós temos 17 universidades trabalhando conosco, sendo que a UNB é uma das universidades que mais tem atingido o número de vagas. Passa o próximo, por favor. Aqui tem uma síntese disso, então, agora em 2014, nós temos ofertados 106 mil vagas em educação presencial e à distância nesse curso, o que representa, então, aí tem um montante de recursos investidos, que é um montante significativo, e essa segunda linha, que é um total enviado a custeio dos projetos da LOA, são as universidades federais que estão em parceria conosco desenvolvendo esses projetos. Nós temos, então, do total de metas da Senad, que eram 212 mil, mais ou menos, hoje, em 2014, nós já conseguimos atingir praticamente 80% desse número de vagas, que algumas não estão contabilizadas aí por conta de alguns procedimentos em andamento que nós temos. Pode passar o final. Aí nós temos, então, nesse curso, é uma meta do programa CRAC, é possível vencer. Tem um erro possível com 2 S, depois eu conserto para deixar aí para vocês, que foi um erro de grafia. A meta é 210 mil educadores até 2014 e nós conseguimos chegar a 177 mil vagas. Então, é um esforço intersetorial que se está fazendo justamente para que possamos ter professores e educadores sociais de outros ministérios e que estão no território para que possam ter essas informações trabalhadas. Então, pode finalizar, por favor. Acho que essa imagem é uma imagem importante, porque a gente não consegue fazer esse processo na escola se a gente não trabalhar a ideia de retirar o estigma, de não estigmatizar. A ideia de ter um mundo onde todos nós caibamos é essa ideia de trabalhar na escola para que não se tenha estigma de nenhum tipo. E isso não tem sido fácil. Algumas instituições não nos
nos tem ajudado, em especial quando a gente tem algumas posições bastante unilaterais de composição do que é a família, por exemplo, ou de algumas críticas em relação à valorização da diversidade. Esse tipo de trabalho não nos ajuda nesse processo de retirada dos estigmas. Então, é muito importante que vocês possam nos ajudar nesse processo, os legisladores, para que a gente possa trabalhar esta ideia de um mundo onde todos nós possamos estar nele, convivendo com a diversidade, sem preconceito e sem estigma. Muito obrigada.